Bom dia, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, aproveitar esse domingo aí, ó, dia quente, com sol, graças a Deus, para poder assistir um pouco mais de conteúdo de história, né? Como eu prometi, que eu ia passar para vocês um pouco de conteúdo para auxiliar na atividade. Então, vamos lá. A gente vai trabalhar os povos bárbaros, tá? Que seria o próximo conteúdo aqui na apostila, conforme vocês vão ver, né? 1.2 aqui, os reinos germânicos. Com a queda do Império Romano, três grupos vão sobressair, né? Os visigodos na Península Ibérica, onde está Portugal e Espanha, os ostrogodos na Itália, os francos na Gália, né? Nós vamos ver que esse vai ser o principal reino germânico aqui, tá? A Itália foi a região que conheceu mais invasões, né? Então isso explica essa região aqui da Itália e tal. Na Itália quanto à Alemanha, vai demorar mais para esse estado aqui se unificar. Mais para frente a gente vai ver unificação dos estados nacionais, formação, né? A Itália e a Alemanha vão ser um dos que vão mais demorar a se unificar na Europa, tá? Beleza. Atrás pela importância de Roma, né? Pelas terras férteis, os germanos lutaram pelo domínio da península. Aí tem vários que vão atacar aqui, né? Lombardos, zelos, normandos, tá? Então, beleza. Então aqui a gente tem um mapinha, né? Povos. Então, vai mostrar onde que eles vão atacar, tal. As fixaram na Gália, os francos, tá? Pertencentes à etnia germânica, absorvem a cultura romana, que eu pedi na questão, e se cristianizaram, né? Então eles vão ser unificados por Clovis, já no século V, né? Vai fundar a dinastia Merovingia, que vai durar até 751. A aliança com a Igreja Católica, ó, interessante, possibilitou um aumento considerável do território franco, na medida em que a estrutura eclesiástica e o exército, engrossado pela incorporação de cristãos, estimulam as conquistas. Tá? Então é bem interessante essa parte. Né? E aí, vai ter a unificação do Reino Franco sob a dinastia Merovingia. Com sua morte, assumiu o poder o filho Carlos Martel, tornou chefe militar e vai ser famoso por derrotar os muçulmanos. Né? Aqui no século VIII nós já vamos ter uma outra civilização, né? Desde 630, desde o século VII, né? Dos muçulmanos que vão ser derrotados na Batalha de Poitiers em 732. Beleza? Né? Ele vai continuar com a unificação com a Igreja Católica. Tá? Então vai ter o apoio papal, Carlos Magno, né? Vai ser coroado imperador do Ocidente, né? E vai fundar a dinastia carolíngia de Carlos Magno. Né? Então, e aí é o que eu expliquei aqui, né? Vai coroar o Carlos Magno, vai se tornar um novo imperador do Ocidente. A ideia, então, da Igreja Católica, junto com os bárbaros, era restaurar o Império Romano que foi derrotado no Ocidente. Essa era a ideia. Só que isso não vai durar muito tempo, porque vão ter outros povos bárbaros que vão, né, invadir, enfim. Mais para frente a gente não vai ver isso agora, né? Depois vocês vão, né? Aqui ele já está falando do Império do Império Bizantino, né? Aqui ele vai começar a falar do Império Bizantino. Eu ainda não vou trabalhar essa ideia do Império Bizantino aqui, né? O que eu queria que vocês tivessem em mente, né? Eu perguntei na questão. Tá? Essa questão da aliança com a igreja, quais são os costumes? Né? Então a gente tem vários costumes. Um deles vai ser o carnaval, por exemplo. Tá? É bem interessante, de origem pagã, né? Uma festa de origem pagã, mas que vai ser misturada aí com os ritos cristãos, uma vez que depois do carnaval vem a quaresma, um período de reclusão. É importante, né, entender, por exemplo, os laços. Né? Lembra dos laços suzerania e vassalagem? Os bárbaros também vão começar a criar esses laços. Vai ser chamado de comitatus e benefício. Beleza? Então, né? Uma das facções, vamos dizer assim, da cultura romana, que vai ter uma influência bárbara e tal, e que vai ser incorporada pelo cristianismo, é a procissão. A procissão em si, ela é um rito pagão.
né? Aquela procissão, Semana Santa, assim, né? Então isso é um rito pagão que vai ser incorporado pelo cristianismo. É bem interessante essas questões, tá? Né? Essa mistura de costumes e culturas que eles vão estar vivendo o mesmo aspecto. E um vai querer conhecer a cultura do outro, porque vai achar interessante e tal. Uma vez que eles vão se aliar, se eles estivessem em guerra, um ia querer acabar com a cultura do outro, mas como eles vão se aliar, os francos e os católicos, eles vão acabar incorporando uma coisa um do outro. Né? É bem interessante vocês darem uma lida sobre isso. Tá bom? Então, sobre os bárbaros, eu queria colocar essa questão. Quando a gente entra, aí aquela parte da apostila que eu ia ler agora. Quando a gente entra em Império Romano do Oriente, aí sim é a civilização bizantina. Tá? Porque o Império Romano do Oriente ele não vai ser destruído, não. Os bárbaros vão atacar lá, vão. Só que aí vai ter um imperador chamado Justiniano, que é o que estava mostrando ali, que vai conseguir conter as invasões bárbaras e vai começar a crescer. Vai começar a biblioteca, né? Vai crescer. E aí vai ter o Césaropapismo, é o que estava falando lá também, a união do poder, né? Do poder temporal. O que é o poder temporal? É você ser o rei, né? E o poder espiritual. César, poder temporal. Papismo, poder espiritual. Então, o poder temporal e espiritual vai ficar na mão de uma pessoa só. É o absolutismo, vamos dizer assim. Né? É o poder todo na mão de um. Né? É o que está falando aqui, ó. Tá? Né? Só pra, aqui, ó, Césaropapismo. Né? Então, o domínio do Estado sobre a Igreja, utilizado pelos sucessores e tal. Então, aqui já estamos falando do Império Romano do Oriente, como que o Império Romano do Oriente vai estar crescendo também nesse período. Enquanto o Ocidente vai estar lá com os bárbaros e tal, o do Oriente vai. Né? E aí o Justiniano vai criar um corpo de leis chamado Corpus Juris Civilis, corpo do direito civil. Tá? Vai ter uma influência romana muito forte. Né? O direito romano é muito forte, vai ter uma influência. Então aqui vai ter um código de leis bastante interessante, né? Que aqui está explicando, depois vocês vão lendo. Né? Enfim, vai ter várias questões aí, né, do Império Romano do Oriente. É interessante vocês terem dando uma lida. Né? O movimento iconoclasta de quebra de imagens. Essa ideia contra os abusos da igreja, que vai comercializar as imagens, aí muitas pessoas vão quebrar. Né? Até que em 1054, século XI já, aí nós já estamos para baixo da Idade Média, ocorreu o Cisma do Oriente. Né? O que é o Cisma do Oriente? O Cisma do Oriente é a separação da Igreja Católica Apostólica de Roma em relação à Igreja Católica Ortodoxa. Né? Até hoje tem essa separação. Né? Na Rússia, por exemplo, né? Igreja Católica Ortodoxa. É a mesma coisa, no sentido que os dogmas são bem parecidos, tal, só que a diferença é que a Igreja Católica Ortodoxa não aceita a autoridade do Papa de Roma como autoridade máxima. Né? Tem outros, vamos dizer assim, autoridades que são aceitas também, além do Papa de Roma. Tá? Mas, por exemplo, os ritos, a missa, né, os sacramentos, são a mesma coisa. Né? Então, essa questão de autoridade diferencia um pouco. Né? É interessante essas questões, né, de curiosidades aí para a gente estar dando uma olhada. Tá? E aí, na próxima aula, eu vou fazer a aula, vamos dizer assim, síncrona com vocês, né? Eu vou falar sobre a civilização islâmica. Como que essa civilização islâmica no século VII aí é no Oriente mesmo. Até aqui a gente está vendo Ocidente entre Ocidente e Oriente. Né? Aí na próxima aula síncrona nós vamos ver o islamismo, que aí sim é o Oriente mesmo, para entender o que vai acontecer, como que eles vão começar a expandir. Né? Eles vão ser até derrotados na Batalha de Poitiers, que a gente viu, né, pelos francos, mas eles vão crescer. Eles vão crescer, principalmente no Oriente, a princípio, no Oriente, depois eles vão expandindo, até chegar no Ocidente também. É bem legal. Até dominarem, inclusive, né, o Império Romano do Oriente. Né? Isso em 1453, vai ser no final da Idade Média. Né? Os turco-otomanos vão tomar. Então, assim, os islâmicos vão crescer. E aí a gente precisa de ter uma aula síncrona, né? Para eu explicar para vocês com calma. Né? Porque essa temática dos bárbaros e civilização bizantina é mais tranquila. Vocês mesmos podem ler, né? Enfim, dá para vocês terem uma noção. Tem no livro lá de história. Mas agora a civilização islâmica tem vários pontos que eu preciso ponderar com vocês para explicar melhor. Tá bom? Então, é só esse conteúdo que eu queria explicar para ajudar a abrir um pouquinho a mente de vocês. Tá bom? E vocês vão fazendo atividade aí, qualquer dúvida, né? Segunda-feira, amanhã, no caso, tem horário de atendimento. Eu dou conta. Tá? Um grande abraço, valeu, gente.